Em nome de Jesus, iniciamos a mensagem e o tema é sobre Anne Smith, uma jovem a serviço de Deus. É uma belíssima história que meu desejo e oração é que inspire a cada um de nós, principalmente os mais jovens, de verem aqui esse testemunho maravilhoso de Anne, que era a irmã mais velha de Urias Smith, que mais tarde se tornou o conhecido comentarista das profecias de Daniel e Apocalipse. Então, se fala muito na igreja, o famoso seu livro. Urias Smith nós conhecemos mais, só que não conhecemos tanto em relação à sua irmã. A Anne Smith, ela, tanto quanto ele, os dois muito jovens, também tinham ido para estudos em universidade e tomaram uma decisão na vida deles, que nós vamos ver, que mudou a vida deles. Primeiramente, eu gostaria de ler em Jó 33, 15 a 17. Diz assim: em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na terra, Deus então se revela ao ouvido dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba. Nós vamos ver o porquê desse texto. Veremos então o caso de um sonho provindo então de Deus. Mas vamos ler mais um texto bíblico agora em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 12. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então Paulo foi um grande defensor do ministério de Timóteo, que era jovem ainda, quando ele tomou essa função e foi muito fiel nela. Então aqui a história nos relata o seguinte, que Anne, aos 10 anos de idade, diz que ela entregou o seu coração a Jesus, passando a fazer parte da Igreja Batista, aos 10 anos. Bem precoce, Assim como a experiência de Ellen White, nós sabemos que ela bem nova também veio a se batizar. Quando ela e sua mãe ouviram a mensagem do breve retorno de Jesus em glória, prontamente aceitaram. Porém, após o grande desapontamento, ela perdeu o interesse religioso e se voltou aos estudos. A mesma experiência é a do seu irmão também. Então, eles fizeram parte daqueles primeiros adventistas que aguardavam a volta de Cristo para 1844, sofreram a decepção e aí volveram a atenção para onde? Para os estudos. Durante os próximos 6 anos, ela esteve envolvida nos estudos. Então, seria aí até 1850, mais ou menos, ela envolvida nos estudos e exercendo o cargo de professora. Rebecca Smith, a mãe de Anne e Urias, se preocupava muito com os filhos. Via que eles estavam aos poucos cedendo às atrações que o mundo oferecia e se esquecendo de Deus e de sua vontade. Quando José Bates foi a West Wilton e anunciou o sábado, Rebecca estava entre os que aceitaram a mensagem, essa mãe dos 2 jovens. Ela, como mãe amorosa, pediu que Bates orasse a favor de seus filhos, a fim de que eles voltassem a se interessar por assuntos espirituais. Bates então traçou um plano. Disse que realizaria reuniões dali a poucos dias em Boston, perto de onde estava Anne. Ele deixou o endereço do lugar da reunião com Rebecca e orientou ela a mandar uma carta insistindo com a filha para ir a essas reuniões. Quando a carta chegou, Anne não sentiu muita vontade de ir à reunião
Entretanto, para agradar sua mãe, planejou ir. Na noite anterior ao culto, ela teve um sonho. Olha só. No sonho, parecia estar atrasada para uma reunião. Entrando na sala, ocupou um assento junto à porta, a única disponível. Um homem alto, de boa aparência, apontava para um diagrama e repetia: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Na mesma noite, José Bates sonhou exatamente o mesmo. A única diferença é que foi sob seu ponto de vista. Olha só, um sonho com Anne e outro com José Bates. Os dois sonharam com o mesmo fato. Só que agora Bates, então, enxergando uma jovem chegando atrasada e tomando aquela fileira de trás. Na noite seguinte, Anne saiu para a reunião com bastante tempo de sobra. Olha só, ela não deixou para a última hora. Porém, errou o caminho. Quando encontrou a casa certa, a reunião já havia começado. Entrando na sala, ocupou a única cadeira disponível, que estava junto à porta. Ela olhou para frente e viu o mesmo homem do sonho. E ele, neste momento, apontava para um diagrama e dizia as palavras de Daniel 8,14, que ela havia ouvido em seu sonho. Quando Bates viu uma estranha entrando atrasada, se lembrou imediatamente do sonho que tinha tido. Tudo se desenrolou igual ao sonho, tanto para Anne quanto para Bates. Terminada a reunião, os dois foram se cumprimentar. Trocaram informações sobre aquela incrível experiência do sonho que tiveram. Anne ficou muito impressionada e aceitou o convite do pastor Bates de estudar a Bíblia. Cerca de 3 semanas mais tarde, ela aceitou todas as mensagens dos adventistas do 7º dia. Deus tinha grandes planos para aquela talentosa e humilde jovem. Agora, continuando a história, diz que Anne Smith tinha talentos variados, tais como a pintura e a poesia. Então, realmente era uma artista. Assim, após voltar a levar a sério a vontade de Deus, ela se perguntava como poderia ser útil. Ela tomou coragem e enviou para Tiago White, que era o editor das publicações Adventistas do 7º dia, um poema intitulado Não Temas, Pequeno Rebanho. Então, o Tiago White, ele abriu o espaço, quase como hoje seria um grupo de WhatsApp que nós hoje interagimos. Naquela época, o Tiago White, a review servia de correspondência entre os irmãos. Ele postava notícias, informações, poesias de várias pessoas. Era uma interação que havia naquele jornal. Tiago White ficou muito maravilhado e logo publicou o poema que ela tinha enviado. Ele então procurou saber mais acerca da jovem. Bates naturalmente deu boas recomendações. Foi assim que Tiago a convidou para fazer parte dos funcionários da recém-formada editora. Porém, ela não se sentiu segura em aceitar tal oferta de trabalho. O motivo era que sua visão tinha sido gravemente afetada após um problema com seus olhos. Ela revelou a situação para o pastor Tiago. Ele insistiu que mesmo assim ela aceitasse a proposta. Após refletir por um tempo e pedir conselho para sua mãe, ela aceitou. Então, Tiago White estava naqueles primeiros anos, primeiros momentos aí da formação da editora, da gráfica, todos os maquinários e tudo mais, quando ele chama Anne para se juntar àqueles funcionários em prol, então, das publicações. Assim que Anne chegou, Tiago reuniu todos os envolvidos com a editora e revelou a dificuldade que ela tinha. Sugeriu que fosse feita uma unção nela.
e para pedir a Deus que curasse os olhos daquela jovem. Eles se ajoelharam ao redor de Ene, pedindo com grande fervor pela cura divina. O Senhor julgou por bem curar os olhos de Ene instantaneamente, e a cerimônia de unção se tornou em um culto de oração e louvor. Que maravilhoso, irmãos! Se nós nos colocamos na trilha da oportunidade, da obediência a Deus, do desejo de ajudar na obra, Deus vai o quê? Removendo os obstáculos. A maior parte do tempo, Ene trabalhou como revisora, ainda que de vez em quando ela assumisse as responsabilidades de Tiago White quando este viajava. Então é impressionante que Tiago White não tinha receio nenhum de deixar ela na liderança da editora em sua ausência, não via nada contrário aí, seja por ela ser mulher ou por ela ser jovem. Ela era mais capacitada, mais talentosa para isso, então é ela que assumia essas responsabilidades. Ela continuou escrevendo poemas e hinos. Ao decorrer dos seguintes 3 anos, foram publicados 45 poemas e hinos de sua autoria. Grande parte saiu na revista Instrutor da Juventude. Era uma revista voltada mais aos jovens, que também Tiago White tinha lançado mais ou menos na mesma época. Então tinha Review e tinha essa outra revista também, a qual Ellen White algumas vezes escreveu nessa revista, inclusive. E agora vem uma parte que realmente é triste em sua história. Diz que infelizmente ela contraiu uma terrível tuberculose. Persistindo a doença, em novembro de 1854, ela voltou para a casa de sua mãe. Ela estivera trabalhando em um livro de poesias e queria vê-lo publicado antes de morrer. Urias, seu irmão, procurou ajudá-la nos retoques finais. Ele desenhou uma peônia, a flor preferida de Ene, para ser entalhada na capa do livro. Ene ainda escreveu um último poema na manhã do dia 24 de julho de 1855, 2 dias antes de falecer. Na noite do mesmo dia, Ene começou a se preocupar com sua mãe, que ficava ao seu lado dia e noite, muitas vezes sem dormir. Aqui estou, ela diz, sua filha agonizante. Penso que esta é a última noite e você deve descansar quando eu me for. Ah, bendita mãe, eu retribuirei no céu todo o seu cuidado por mim. Lá não haverá tristeza nem sofrimento. Todos seremos livres. Sim, seremos livres quando chegarmos ao lar e viveremos para sempre. Apesar de todos os meus sofrimentos, posso sorrir para você agora. Sua mãe, Rebeca, testemunhou seus últimos dias e horas e podia dizer que sua filha manteve a alegria da salvação. O ânimo daquela jovem continuou devido à certeza de uma vida eterna com Jesus. Esta deve ser também a nossa bendita esperança, acima de todas as nossas expectativas, deve estar a de viver eternamente no paraíso divino, onde haverá infindável alegria e paz. Antes de ler um relato final de um dos seus hinos, eu gostaria de realmente fazer um apelo a cada
jovem, a cada criança do nosso meio. Que realmente a igreja seja munida de talentos em favor da obra. Tal como N. Smith, Uriah Smith, ele era extremamente talentoso, chegou a fazer algumas invenções, patenteou elas, ganhou algum dinheiro com elas. Inclusive nós sabemos que quando criança ele teve que amputar uma das pernas e ele então inventou lá uma perna mecânica que era muito superior às que tinha na época. E ele então era alguém com maestria na escrita. Esses jovens tinham toda uma carreira na frente, no meio acadêmico, no meio artístico. Toda uma carreira bem-sucedida, com certeza. Mas eles renunciaram a tudo isso, a toda essa perspectiva de prestígio e de ganho, para se dedicar à causa, para se sacrificar por ela, num tempo em que padeciam privações na alimentação, na hospedagem, em tudo. Eles decidiram que aquela igreja emergente de pouquíssimas pessoas, eles tomaram parte em favor destes. E ajudaram então que essa mensagem estivesse o que hoje para nós disponível. É fruto dos esforços, dos sacrifícios deles. Os sentimentos de N naqueles últimos dias podem ser expressos nas palavras de uma estrofe de um de seus hinos. Nós vamos finalizar com essas palavras. E, claro, quando eu leio uma história dessa triste, eu me pergunto de por que Deus permite certas coisas desse lado da eternidade nós não vamos entender. Por que Deus julgou que este era o melhor? Nós podemos enxergar um desperdício de uma jovem desta, perder a vida, quanto que ela poderia ter feito, mas nós não sabemos o que está por trás disso tudo, os mistérios de Deus, a providência dele, mas temos que confiar no seu amor, que ele já deu demonstrações suficientes para confiarmos em sua sabedoria. Uma das estrofes de seu hino diz assim: enquanto peregrinos avançamos na jornada, por este vale escuro de pecado e desalento, por tribulações, ódio e desprezo, ou através dos portais da sepultura, até que volte nosso Rei, e seus cativos leve para o lar celestial. O que pode manter o espírito alentado? Isto apenas, a bem-aventurada esperança. Amém.